De repente, sem você perceber, aquela pessoa vira a razão do seu viver. Você não consegue se imaginar sem ela. Vira tipo um vício. O que você vai fazer? O seu dia de amanhã, os seus planos, o seu hoje, tudo depende dessa pessoa. Suas necessidades ficam totalmente restritas. A pessoa vira seu oxigênio. Você não sabe o que pode acontecer se ela sumir da sua vida. Se ela decidir romper uma ligação ou se alguma coisa acontecer com ela de fato. Vamos falar sobre dependência emocional? Olá, pessoas! Que feliz ver vocês por aqui. A Cris, a Mica, o Rafa, a Fê. Vão chamando aí todo mundo no aviãozinho, porque hoje a gente vai bater um papo sobre dependência emocional. Fazia tempo que eu não aparecia aqui numa live, só eu. Tô muito feliz por isso, por conseguir fazer uma conversa mais intimista, ouvir vocês, tirar mais as dúvidas. E quero muito que vocês compartilhem, assim, coisas que vocês têm vivido, dúvidas, até aprendizados que vocês tiraram de relações passadas, sabe? Pra conseguir assimilar isso melhor e conseguir viver relações mais saudáveis, construir conexões que realmente valem a pena. Porque às vezes a gente associa também a dependência emocional muito com relacionamento amoroso. Mas a dependência acontece em relação de mãe e filho, em relação com os nossos pais, amigos. Tem muitos amigos que ficam nessa dependência, que rola esses ciúminhos. Então, vamos conversar sobre isso para entender o que tem de errado, por que a dependência emocional acontece. Porque quando a gente entende da onde que surgem esses vícios pelo outro, por que a gente coloca o outro como fonte da nossa felicidade e até razão do nosso viver, nos casos mais exagerados, por que isso acontece? Por que isso é tão tóxico, sabe? Da onde começa? Porque você não percebe. Quando você vê, já foi, você já tá lá de corpo e alma, mergulhado. Até umas pessoas mais resistentes, que se falam mais racionais, até essas pessoas podem cair na dependência emocional. Então, vão chamando, eu tô vendo aí vários alunos queridos também, a Vanessa, a Alicia, a Elô, querida, a Laiane. Vocês me falem de onde vocês estão falando, vocês que estão entrando, enquanto o Insta vai avisando aí, para dar tempo do pessoal entrar também, que eu vou fazer esse bem bolado, assim, apresentando mais sobre a dependência emocional. Eu tenho certeza que hoje vocês vão tirar, assim, várias crenças que vocês têm na cabeça. Eu sempre falo que consciência é liberdade. Quando a gente toma consciência de alguns comportamentos que a gente tem e da onde a gente está tirando estratégia para atender essas necessidades, putz, o mundo se abre, assim, e a gente faz escolhas que estão muito mais coerentes com quem a gente é, com os nossos valores. A Mica falando do Rio de Janeiro, que bom te ver por aqui, Mica. Na Vanessa de Aracaju, eu adoro essa conexão, assim, da internet. Thalita, oi, querida. É muito legal, gente, que vocês também vão compartilhando, assim, os casos de vocês, conforme eu for contando também. Vou contar uma história pessoal de dependência emocional. Eu brinquei hoje que eu sou uma dependente emocional em recuperação. E é legal a gente formar essa rede aqui, sabe? De confiança, de confidencialidade que vai ficar por aqui pra gente aprender uns com os outros. Às vezes a sua história pode ajudar muito alguém que tá passando por algo semelhante ou que vai passar ainda. Porque, né, a vida são ciclos loucos e, gente, é imprevisível. A gente nunca sabe as relações que a gente vai construir. A Alicia de São Paulo, também estou falando daqui. E vamos então entendendo melhor, gente, vamos chamando mais gente aí que vocês acham que poderiam se beneficiar com essa live, com esse bate-papo, sem indiretas, ou talvez com indiretas ou diretas mesmo. Mas como eu falei, é muito fácil a gente cair numa relação de dependência. O que é essa dependência? Emocional. A gente coloca no outro a expectativa por atender alguma emoção nossa. E é uma emoção que a gente quer sentir. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir feliz. E aí a outra pessoa vira a principal fonte disso, quando não vira praticamente a única. Porque muitas vezes a gente deixa de ver estratégias e rompe até relacionamentos com outras pessoas para dedicar toda a nossa atenção à fonte da nossa existência, àquela pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Quem já viveu uma relação assim? Eu já vivi, então eu sei como é quando você deixa outras pessoas de lado, amigos.
E a gente vai falar também o quanto que isso corre o risco de virar um relacionamento abusivo, tá? Nem toda dependência emocional se torna uma relação abusiva, mas as chances disso acontecer é grande. Eu já vou explicar o porquê. E a gente vai entender também se você tá, de repente, aceitando aí migalhas emocionais de alguém, porque isso é uma das consequências da dependência emocional. Então, assim, vamos nos entender como seres humanos? Eu sempre lembro vocês, né? Nossas emoções, elas são o quê? Um pacotinho de mensagem que fala qual necessidade que tal não está sendo atendida. Então, as emoções que não são gostosas de sentir são um alarme, assim, que falam: me atenda, me atenda, me atenda, você precisa atender essa necessidade. E às vezes é difícil a gente entender qual necessidade exata, né? Que a gente precisa preencher aqui dentro. Mas ela tá ali, nesse alarme interno. E a necessidade pode ser de conexão, pode ser... A gente tem necessidades físicas, fisiológicas, né? Comer, dormir. Então, às vezes, você tá se sentindo cansado, porque você tem a necessidade física de dormir. Ou pode ser um cansaço emocional, você tem a necessidade de ficar sozinho. E assim por diante, para tudo. A gente tem necessidades, então, emocionais, de conexão, de conversa, e a gente tem necessidades também espirituais, de ter um propósito, de ter um porquê para a vida, de se sentir pertencente a algo maior. Todos os seres humanos têm essas necessidades, né? E eu sempre falo, a gente precisa começar a atender primeiro as necessidades básicas do nosso corpo. Se o nosso corpo está desconfortável, se a gente está passando fome, se a gente está passando frio, aí todas as outras necessidades não vão ser atendidas. E aí, quando essas necessidades estão supridas, nosso corpo vai lá e quer as necessidades emocionais, de relação, aquela coisa de conexão que a gente tem com as outras pessoas, que é gostoso de preencher com o outro. E aí, gente, acontece que às vezes aparece um monstrinho da dependência na nossa cabeça. O que esse monstrinho fala pra gente? Só aquela pessoa vai conseguir preencher a nossa necessidade de amor, de conexão, de carinho. Esse monstrinho, ele corta a nossa criatividade. E aí, essa crença, o monstrinho coloca na nossa cabeça. E de repente a gente começa a acreditar nela. A gente começa a acreditar que, sem aquela pessoa, nossa vida vai acabar. A gente vai ficar sozinho, a gente não vai achar mais ninguém para ser feliz. E eu vou confessar pra vocês que eu falo que eu sou uma dependente emocional em recuperação e assim, sendo super vulnerável. Eu já tive términos até de rolinha, não era nem de relacionamento assim, nem de namoro, mas que eu ficava muito deprimida, porque eu tinha já colocado na minha cabeça que aquela pessoa era a pessoa da minha vida, era o cara, que ele ia suprir aquela minha necessidade de conexão e de amor. E que, meu Deus, como é que aquilo acabou? Não é possível, eu não vou mais achar, eu vou ficar sozinha. E aí o monstrinho da dependência foi lá e colocou essa crença na sua cabeça. Até aparecer uma outra pessoa e você vê que, enfim, tudo são crenças, né, na nossa vida. E nada é determinado. Mas o problema dessas crenças, quando a gente acredita nelas, são os comportamentos que a gente adota a partir desse pensamento. Então me contem assim, se já aconteceu com vocês. Eu tô falando de casos extremos até em rolinhos, né, nessas relações às vezes que duram alguns meses, que fica nesse chove não molha, mas que você já coloca no outro toda a tua estratégia de preencher essa conexão. Eu recebi hoje uma mensagem aqui de uma aluna que estava muito preocupada com uma relação dela recente de 3 meses. E que, a Elo falando, somos nossos próprios algozes, super. E nessa relação de 3 meses, a aluna começou a falar, eu tô muito preocupada porque eu era feliz antes sozinha e agora eu não consigo me imaginar sendo feliz se ele resolver terminar comigo. Então, é muito importante a gente começar a observar os pensamentos que aparecem e as crenças que estão por trás. Primeiro que ela colocou assim, todo o poder na mão dele, se ele terminar. Por que ela não terminaria? Percebe que como ela já estabeleceu essa relação de dependência na mente dela. E a gente faz muito isso, eu já fiz muito isso. A gente coloca no outro ali toda a expectativa da nossa felicidade. É ele que tem que me fazer feliz. E eu quero deixar muito claro
Ô, Renan, que legal ver você por aqui. Eu quero deixar muito claro, gente, que às vezes a gente tem na nossa cabeça que a dependência emocional é culpa do outro que tá causando a dependência, sabe? Assim, eu sou dependente emocional, o outro vira o vilão da relação. Não necessariamente. Eu que entreguei o poder da minha felicidade na mão do outro, percebe? Eu que dei o poder dele atender aquela minha necessidade, ainda que ele nem queira esse poder. Às vezes ele não quer, às vezes ele fala, meu Deus, tá muito pesado, essa pessoa tá me sobrecarregando, eu tenho medo até de deixar, porque ela tá colocando ali toda a expectativa da felicidade dela em mim, e se eu não atender? E a pessoa, você pode até encurralar, então isso acontece também com pessoas que facilmente colocam essa dependência emocional, elas sobrecarregam um relacionamento com essa expectativa e o outro às vezes não aguenta. Então é bom a gente prestar atenção porque eu quero deixar muito claro, assim, não é uma relação de vilão e vítima necessariamente. Às vezes pode ser, eu já vou falar dos relacionamentos abusivos. Mas às vezes é uma relação que você entregou pro outro e o outro nem pediu. Ou que o outro nem sabe o que lhe dá, porque tá todo mundo aí aprendendo a se relacionar. A gente não teve isso na escola, né? A gente aprende a tentar se comunicar, tentar fazer relações melhores e nem sempre a gente consegue. A Vanessa aqui comentando, fugimos muitas vezes da nossa autorresponsabilidade, somos frutos das nossas escolhas e às vezes é difícil reconhecer. Falou tudo. Eu começo aqui, Vanessa, qualquer curso, qualquer coisa, com essa noção de responsabilidade. Para você ser um aluno da escola, você tem que querer se responsabilizar. Porque a pior coisa é a gente lidar com vitimismo. E eu sei porque o meu monstrinho do vitimismo vive querendo aparecer e falar, aconteceu alguma coisa, a culpa foi dele. Eu já vou contar que eu passei por um término de uma relação recente e apesar de ter sido assim o término mais difícil, tô sendo super vulnerável aqui, nem sei se eu tô pronta pra compartilhar isso, mas apesar de ser um término difícil, foi o término que eu mais tive agilidade e maturidade emocional, sabe? Que eu mais consegui focar nas minhas coisas, ele não tirou a energia do meu propósito, do que eu podia entregar, apesar de eu também dar espaço pro sofrimento, porque todo término é um luto. E isso se dá por quê? Porque eu realmente pratico o que eu falo aqui pra vocês. E essa mudança de chavinha na nossa mente do tipo, eu sou responsável, eu não entrego pro outro, sabe? A gente passa por processos, nem sempre é fácil, mas quando a gente toma isso e para de se vitimizar, para de falar, ai meu Deus, foi ele que fez isso comigo, ai, essa vida não deu certo de novo. Aí você vai para um poço, você vai caindo assim, para você se levantar e se reerguer é muito mais difícil, porque a sua necessidade ali de conexão vai ficar vazia, você vai ficar esperando o outro voltar. E o que acontece às vezes? Tem pessoas que esperam anos aquela outra pessoa com quem terminou voltar, reaparecer. E aí, quando essa pessoa não aparece, às vezes você boicota novas possibilidades de relação por uma fantasia da sua mente, porque a pessoa nem era tudo isso. Mas na dependência emocional, o que a nossa mente faz quando ela entende que aquela pessoa pode preencher a nossa necessidade? Ela releva um monte de coisas na relação, de problemas, de defeitos, porque o outro é tão importante para mim que o que ele fizer comigo, ainda que me machuque, eu tolero, porque a falta dele eu não consigo tolerar. Então eu tolero tudo que ele pode fazer. E aí que pode ficar o perigo numa relação abusiva, tá? Thalita, obrigada por dividir. Eu divido o que eu realmente acho que pode ajudar, assim, né? Estamos todos aprendendo nesse processo da vida. Como eu falei, se relacionar nunca é fácil. E é maravilhoso como a gente pode nos dar novas chances aí de viver e reviver ciclos. E a Mica falando aqui também, você às vezes com tanto medo acaba atraindo isso pra você porque a pessoa perde admiração. Muito bem apontado, Mica, eu vou falar sobre isso também. Teve alguém que me perguntou hoje, eu abri uma caixinha de perguntas, podia até colocar aqui, mas alguém me perguntou assim, nossa, eu fico tão querendo chamar a atenção do outro e ele não me dá atenção, o que eu faço? Quanto mais você coloca essa necessidade no outro, dele preencher isso, mais você sufoca, mais o outro vai se afastar. Já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? De alguém querer te sufocar?
Você não tem essa reação? Eu tenho, pra ser muito sincera. Quando eu me sinto sufocada por alguém pressionada, e nem falando só de relações amorosas, às vezes até relações de amigos, quando alguém fica te cobrando o tempo inteiro, sabe? Você tem suas coisas pra fazer, tá focado, concentrado, e aí alguém fica ali com um monte de cobrança e insegurança e achando que, ai meu Deus, você não vai me responder por quê? Ai, você fala, calma, não me pressiona, né? Por mais que você ame e goste daquela pessoa. Por isso que eu falo que a relação de dependência emocional nem sempre é vilão e vítima, tá? Às vezes a outra pessoa não sabe como lidar com toda essa expectativa e energia que um dependente emocional coloca numa relação. A Thalita falando também que já aconteceu isso comigo. Em qual posição, Thalita? De ser sufocado ou de sufocar? Porque eu já tive dos dois lados, pra ser muito sincera. Quando eu não era consciente da minha dependência emocional, eu também já sufoquei muito. A Nath aí, oi Nath, você que tá entrando. Então eu quero assim que fique muito clara essa nossa relação de como as emoções indicam as nossas necessidades e como a gente tem que ser criativo, gente, porque o monstrinho da dependência, ele corta essa criatividade e vai fazer a gente acreditar que o outro é o ar que a gente respira, ele é tão importante quanto. E aí, se a relação acaba por um motivo e acontece tanta coisa na nossa vida que a gente não tem controle, né? Aí, por qualquer motivo que seja, aí a gente entra em pânico, num desespero que a gente não sabe como sobreviver. Para que tá doendo. Eu vou falar verdades que vai doer, mas que depois, eu prometo, vai fazer um carinho no coração. Porque eu vou falar também para algumas coisas que a gente pode fazer nas relações que a gente já tem, tá? Para deixar elas mais saudáveis. E também nas relações que a gente possa ter no futuro ou para curar coisas que ficaram no passado. Muita gente me manda mensagem falando que tá sofrendo com términos e tal. Como é que a gente pode lidar melhor com isso? A Thalita falando que também já ficou dos dois lados da dependência, né? Como dependente e como fruto ali do cara que foi o dependente. Então, a gente sabe como é essa relação. Ninguém gosta de se sentir sufocado. A gente precisa tomar cuidado nessa dinâmica da relação. Então, eu sempre brinco que existe assim, ó, a gente, o outro e uma terceira pessoa que é a relação que a gente constrói. Quando a gente começa a enxergar isso, a relação como uma terceira pessoa e que a gente tem que cuidar dessa terceira pessoa, que ela é um ser único. Porque a gente é tão diferente, e aí toda vez que acontece um conflito e a gente pensa na nossa relação como essa terceira pessoa, a gente pensa, nossa, o que essa terceira pessoa tá precisando agora? Porque se eu foco minha atenção pro outro, primeiro eu vou ficar na defensiva, o outro falou comigo, eu não vou pensar o que eu tenho que fazer para essa terceira pessoa ficar bem, para a dinâmica funcionar. Não sei se tá ficando claro, mas quando a gente entende a relação com essa perspectiva maior, ela pode ficar mais leve, a gente até se torna mais responsável pelo jeito que a gente expressa o que a gente quer, porque a gente entende que o outro ali às vezes está cheio de crença, de coisas que passou na infância, e ele vem com a carga emocional dele e a gente vem com a carga emocional nossa. Quando a gente fala, vem cá, vamos cuidar dessa terceira pessoa, o que ela precisa para ficar bem, a gente sai um pouco dessa posição de vítima e tal, para olhar para aquilo, para olhar para o que a gente quer construir juntos. Essa perspectiva muda muito. A Luísa falando, quando esquecemos dos nossos interesses, o que gostamos de fazer, de viver nossa própria vida, nós alimentamos mais a nossa dependência emocional. Exato, eu vou chegar lá. Porque o que acontece quando a gente está numa dependência emocional, a gente esquece de ver o que a gente precisa. Por quê? Porque como a minha necessidade está no outro, eu vou viver a vida do outro. Eu vou tentar adivinhar o que ele precisa, o que ele está sentindo. E aí, isso pode virar uma obsessão, porque a gente pode começar a investigar tudo que o outro tá fazendo, e acontece muito, você sente muito ciúme, você fica imaginando, porque, meu Deus, se o outro te trocar, ou se ele der mais atenção, às vezes não é nem questão de uma traição, mas se ele der mais atenção pra uma pessoa do que pra você, nossa, isso vai ser assim, pra um dependente emocional, isso é a morte. Então, você começa o quê? A vigiar, a stalkear as redes sociais pra ver o que tá fazendo, o que a pessoa tá falando, aonde que ela tá, por que ela tá demorando tanto tempo ali, por que não tá me dando atenção. E aí isso, pra virar uma relação assim tóxica, deixa de ter o equilíbrio. Por quê?
você perde a sua individualidade e você também faz o outro perder a individualidade dele. Vocês viram posse um do outro. E às vezes o outro aceita. E sabe o que acontece na maior parte das vezes, gente? Uma pessoa embarca na loucura do outro. Existe um negócio que chama contágio emocional. E ele é pro bem e ele é pro mal. E quando tem uma energia muito forte de uma emoção, é difícil a outra pessoa não se contagiar de um jeito. Ela precisa estar muito madura emocionalmente para entender o que está acontecendo. Quando ela não tá e quando ela tá inconsciente, ela só se deixa ser contagiada por aquela emoção. E aí ela piora a relação de dependência, ela fica nessa troca assim que não é saudável. A Mica falando, já fui, vários exemplos que você já deu, mas sou consciente agora. Tô tentando não sufocar num relacionamento à distância, de não cobrar muita atenção de quando estamos juntos e não ficar grudada, porque não sei quando será a próxima vez que nos veremos. Sabe, Mica? Eu já me relacionei à distância e foi nessa relação, eu vou falar pra vocês assim, foi nessa relação que eu vivi uma dependência emocional que virou um relacionamento abusivo. Por isso que eu sei o quanto que, assim, você não percebe, sabe? É de uma hora pra outra, porque eu nunca fui uma pessoa submissa, nunca fui. Você nunca acha que você pode virar uma dependente emocional. Só que se você não fica consciente, gente, é fácil. Por isso que eu falo que consciência é liberdade. A Jess também falando, eu penso na questão de como ser independente emocional sem endurecer. Muito bem apontado, Jess. Às vezes a gente acha que, não vou ser dependente emocional, então também não vou entregar minhas emoções, não vou ser vulnerável aqui. E não é isso, tá? Eu já vou falar um pouco como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio. Mas a questão toda, gente, o que acontece quando a gente coloca no outro a responsabilidade pela nossa felicidade? A gente perde o amor próprio. A nossa insegurança vai lá pra cima, né? O nosso amor próprio vai lá pra baixo, a autoestima também. Por quê? A gente começa a viver a vida do outro e para de se dar atenção, para de ter hábitos individuais que se fazem bem, né? E isso vai uma boa dica, assim, pra quem tá, principalmente pra quem tá começando uma relação ou mesmo pra quem já tá há mais tempo. Presta atenção nos seus hábitos individuais quando você se relaciona amorosamente com uma outra pessoa. Essa história de não ter o seu próprio espaço, de não ter o seu próprio momento de silêncio é muito tóxica. A gente precisa entender o quanto que é saudável a gente passar um tempo com a gente, sabe? Um encontro só com a gente ou com os nossos amigos, mas ter esse espaço em que eu entendo, minha mente entende que eu posso ter outras estratégias para suprir minha necessidade de conexão e de amor. Então, esses hábitos individuais no dia a dia e tal são muito importantes para a gente não alimentar uma dependência. A Mica tá falando que é de outro país, né? Então, fica ainda mais difícil levar uma relação assim. Obrigada por compartilhar. É mais difícil e a questão dos ciúmes pode aumentar mesmo. Então, tem que ter muita maturidade para levar uma relação à distância. E a questão da dependência pode virar, não vai ser física, né? Mas pode ser aquela dependência de estar o tempo todo em contato. E hoje as redes sociais, elas facilitam muito isso. Quando eu namorei à distância, já tinha o WhatsApp, foi há uns anos atrás. Já tinha o WhatsApp, então a gente se falava muito. Mas eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu tinha um namorado à distância que só dava pra mandar mensagem de texto. Não tinha WhatsApp ainda. Eu nem sou muito velha, vai, gente. 33. E só dava pra mandar mensagem de texto. E eu lembro, era na faculdade, a gente não tinha muito dinheiro pra ficar gastando com crédito. E aí a gente podia mandar 3 mensagens de texto por dia. E era isso. E nossa, era tão bom. Assim, a gente tinha que escolher as palavras muito bem escolhidas pra falar no dia a dia. A gente trocava aquela meia dúzia, mas quando a gente se ligava, era pra contar, assim, era uma comunicação de qualidade, né? Então, hoje, a gente tem a facilidade de poder estar em contato, mas se a gente não tomar o cuidado, a gente fica dependente de compartilhar cada coisinha do nosso dia, cada passo, né? Então, é importante a gente também ter essa sabedoria de manter distância das redes sociais nos momentos que forem precisos, não só com relações amorosas, tá? Às vezes com amigos, com parentes, a gente fala de tudo e não tem um momento de conversa interna, de e aí, Paula, como é que você tá se sentindo agora? Tá tudo bem por aí? Esse check-in que eu brinco aqui, que eu sempre faço nos stories,
esse momento da gente respirar, entender o que está passando aqui no nosso mundo interno, como é que o mundo externo está afetando a gente. Isso é muito importante. Muita gente tem reclamado que está aí nesse estado de blé, de apatia, de falta de perspectiva na vida, e isso é um resultado de quem não está vendo as próprias emoções. A gente precisa dessa conexão diariamente mesmo. Então, eu falei um pouco de como a gente tem que prestar atenção na dinâmica da relação em si, né? Mais do que na outra pessoa, porque o problema tá ali, nessa dinâmica. E aí, o que pode acontecer? Eu falei das relações abusivas. Pode acontecer do dependente emocional se tornar o controlador da relação. Quando isso acontece? Quando ele fala assim, o outro é minha necessidade, ele não pode dar um passo sem que eu saiba. Não. E aí ele fica investigando tudo da vida da outra pessoa. E a outra pessoa fala, meu Deus. Se for uma pessoa mais passiva, que evita confronto para viver em paz, às vezes ela aceita. Conheço também vários casais que têm essa dinâmica. Aceita, fala, ai, tá bom, eu prefiro ter paz do que, né, ficar em guerra, do que ter razão. Vem aí, olha aí, quer olhar meu celular? Quer a senha? Pode ver, senha das redes sociais? Passa tudo. E aí a dinâmica fica bem desequilibrada. Mas o que acontece? Se a outra pessoa ela tem um problema de relacionamento que ela não sabe expressar direito, ou ela é abusadora mesmo, perversa, às vezes a gente se relaciona com pessoas perversas que nem sabe, isso desperta na pessoa falar, nossa, tá precisando de mim, né? Aí a relação vira abusiva. Mas eu quero deixar claro que a dependência emocional, gente, sempre é abusiva. Durmam com essa. Como assim? Ainda que a relação não seja abusiva, a dependência emocional é sempre abusiva. Porque quando a relação não se torna abusiva, é um abuso com você mesmo que você faz. Porque você deixa de olhar para suas próprias necessidades para jogar tudo nessa relação. E isso pode ser bastante tóxico. Então prestem atenção nisso também. A Thalita falando, ai meninas, vou confessar, eu sempre fico vendo se ele vai olhar os meus stories, ainda me engano com isso. Thalita, perfeito, porque isso volta muito pra migalha emocional. Vamos falar disso, e eu tenho certeza que você não é a única, não é a única. Isso é as coisas da vida moderna, né? Essas facilidades que tornam a nossa vida e a nossa mente um caos, assim. A Mica falando da incerteza da pandemia, tá difícil não focar nisso, né? Nesse relacionamento à distância. E ninguém precisa saber como é que é seu nome, me fale. Como ter um momento sozinha sem cair na tentação de encontrar a pessoa. Sem cair na tentação, como assim? Onde você poderia encontrar, mas sem falar com a pessoa? Porque você vai ter, você pode avisar, falar agora eu preciso de um momento sozinha. Se você tem um relacionamento, um namoro, você fala, olha, vamos combinar nossos espaços. Sabe o que acontece em muitos relacionamentos? Por que as pessoas não têm o momento dela? E eu sei que eu já tive isso. Porque eu falo, não, eu não quero que o outro saia, porque eu não sei o que ele vai fazer. Então eu não vou ter o meu espaço sozinho com os meus amigos, porque vai que ele tem e faz alguma coisa. Se eu der esse primeiro passo, eu vou dar o direito dele dar espaço também. E aí começa, sabe? A relação fica nesse cabo de guerra, assim. Você só vai fazer isso se eu também puder fazer. E aí ninguém faz nada para tentar manter aquela estabilidade. E a dependência, ela vai ficando mais forte. Então, desde o começo, é muito importante estabelecer esses acordos, que eu vou falar já, assim, de como deixar as relações mais saudáveis. Mas esses acordos são fundamentais para não sufocar um relacionamento, porque acontece muito. A Mica falando, não se prenda a essas migalhas de ver stories. Eu vou falar, mas é tão difícil a gente não ceder aquela olhadinha, né? Eu sou uma pessoa bastante determinada e quando eu terminei, assim, várias relações, eu consigo totalmente, assim, me desvincular, não olhar. Se for preciso, eu excluo a pessoa sem dó. Escorpiana, né, gente? Brincadeira. Eu excluo a pessoa sem dó. Por quê? Porque eu não vou me boicotar. Eu me respeito nisso, sabe? Eu sempre entendi, até quando eu tinha dependência emocional, eu entendia que a partir do momento que eu rompi aquela relação, acabou. Eu preciso ser estratégica pra preencher aquela necessidade que eu coloquei na outra pessoa de outro jeito. Porque se você fica nesse ciclo, às vezes você fica anos. E isso aconteceu, vou contar rapidinho a história, aconteceu com um ex meu.
Eu tinha, isso já faz acho que uns 6, 7 anos atrás, e foi assim, um namorado mais longo, a gente também namorava à distância, ele tava em outro país e tal. E era aquela coisa de você é minha alma gêmea, você é o amor da minha vida. Posso falar? Essa coisa que os filmes e as novelas colocaram na nossa cabeça de alma gêmea, de tampa da panela, metade da laranja, é um outro problema que faz a gente acreditar que o outro vai preencher nossa necessidade amorosa e física, sexual, etc. Porque a gente deixa de ser estratégico. Esse é um grande problema, tá? Quando a gente fala é alma gêmea, ferrou. Porque aí eu vou aceitar várias coisas que a outra pessoa fizer, porque depende, né? Minha vida depende da vida desta pessoa. Não existe outra possibilidade de eu encontrar um parceiro se essa relação não der certo. Porque o que é um namoro? É uma fase de experiência. Você tá vendo se a pessoa ali, você tem uma chance de construir uma relação com ela. Se for um namoro convencional, né? Enfim, existem outros tipos de relação. Mas num namoro convencional e monogâmico, esse costuma ser o propósito. Vocês dois estão ali juntos para ver se existe a possibilidade de vocês construírem uma vida, né, prolongada, de terem metas, planos, objetivos juntos. Às vezes, os objetivos já são ali, no presente. Então, a evolução tem que ser o propósito de uma relação. Só que muitas vezes isso não acontece. Me fala aí quais os seus relacionamentos amorosos fizeram com que você evoluísse naquele momento. Não evoluísse com o aprendizado depois da dor e do sofrimento. Quantos fizeram você uma pessoa melhor, te deram motivação para você trabalhar mais, estudar mais, se cuidar mais, fazer mais exercício? Quantos? Vamos falar de verdade? Porque eu vejo assim, nos meus amigos, nas relações que eu vejo ao meu redor, a maioria sendo relações desequilibradas, que mais sugam do que acrescentam. Muita gente. Muita gente. Isso me entristece muito, porque eu vejo que realmente a gente precisa reaprender a se relacionar. Enquanto a relação te fizer evoluir, a conta tem que fechar. A balança tem que pender para o lado positivo. E sem ilusões de que um relacionamento vai ser perfeito, porque isso a gente nunca vai ter. Mas enquanto a balança não pender para o lado positivo, não vale a pena. Sabe? Se ficar mais no negativo, se te sugar a energia. E é isso que a gente tem que ponderar todos os dias numa relação, principalmente quando ela tá começando, para entender se ela continua fazendo sentido pra gente. Pra gente não desenvolver dependência emocional, não ficar inconsciente da relação e de quanto que ela nos faz bem. Quando eu tomo consciência e avalio assim, opa, essa relação tem que me fazer evoluir, ela tá me fazendo? Na última semana, quantos conflitos a gente teve, a pessoa me apoia quando eu tenho um projeto, quando eu tô em dúvida, não, mas hoje ela teve um dia ruim, e nas outras vezes? Esse balanço, essa análise crítica, tá, faz com que a gente possa dar todo o nosso amor, todo o nosso carinho pra pessoa, como a Jess perguntou, como a gente não fica duro? A gente pode dar todo o nosso amor e carinho, mantendo a consciência de que essa relação tem que me fazer evoluir e eu tenho que ajudar a pessoa a evoluir. É junto. É junto. O que acontece em muitas? Vocês já ouviram falar em simbiose? Vou atacar um pouquinho pro meu lado bióloga, mas todo mundo aprendeu isso na escola que eu sei. Simbiose é a relação entre dois seres vivos. Tem vários tipos de simbiose. Tem um que chama mutualismo, quando os dois se ajudam. Este tem que ser o propósito de um relacionamento, gente. O mutualismo, os dois se ajudando ali, ó, caminhando juntos, se fluindo. Vai ter uns conflitinhos, vai ter uns atritos. Até nisso vocês aprendem, se tornam melhores e seguem. O que acontece às vezes? Um que chama comensalismo. Esse é mais difícil, acho que quem lembrar e ganha uma estrelinha. O comensalismo é quando só um é mais beneficiado, o outro ali fica meio inerte, é meio indiferente, sabe assim? Então um tá sendo beneficiado, muito beneficiado com a relação e o outro tá ok aqui, tá meio acomodado. E o pior é o quê? Parasitismo, quando um se beneficia muito, a troco de sugar o outro. Então, para eu ficar bem, eu sugo a sua energia. Este é um relacionamento abusivo, a gente pode comparar com esse parasitismo, quando eu sugo a energia. Perceba como está a sua energia nessa relação. Hoje também alguém me perguntou, como é que eu sei se eu tô com uma pessoa porque eu ainda amo e a relação me faz bem, ou porque eu tô com medo, ou se eu tô acomodada?
Você sabe percebendo como é que tá a sua energia dia a dia na relação. Será que você tá se sentindo sugada? Será que você tá se sentindo motivada? Porque nem toda relação de dependência emocional é uma paixão louca. Às vezes é um comodismo. Eu tô há anos com uma pessoa, eu dependo dela para ser feliz, mas eu não me esforço, a outra pessoa também não se esforça muito. E aí você fica nessa interação que já não é um mutualismo dos dois se ajudando, vira um comodismo mesmo. Vou voltar a ler as mensagens. A Vanessa falando, é possível ser dependente sem expressar? Tem alguns sintomas que a gente pode perceber, mas muita gente sofre calado, sim, né? Depende da personalidade da pessoa. As pessoas mais tímidas, que não expressam tanto o que elas pensam e tal, às vezes elas estão ali super dependentes, mas não falam. Sentem muitos ciúmes, mas não expressam. Então, o que a gente tem que perceber mais é como tá o nosso mundo interno, né? E como é que tá essa dinâmica, se os dois têm espaços individuais, se existe espaço saudável para expressão, porque relacionamento é comunicação. Então, se um tá se sentindo muito intimidado também para se expressar ou para não ser verdadeiro, essa relação também tem prazo de validade, né? Porque a gente depende da comunicação para conseguir se relacionar. E o Sidney falando sempre entender e não ser tóxico no relacionamento. Sempre. É complexo, porque como eu falei, a gente não aprende a se relacionar e às vezes a gente tem padrões de comportamento de traumas que a gente carrega. Então a gente precisa ficar consciente mesmo de tudo que a gente faz e ter esse diálogo aberto, né? A Thalita falando, eu ainda tenho fio de esperança. Do ex, é isso, Thalita. Então, esse ex, vou continuar a história. Tô tão empolgada hoje, gente, que eu tô aqui em várias histórias. Tive esse ex, então a gente teve essa relação à distância por um tempo em que a gente se falava muito, só que ele era muito ciumento. E aí eu não podia fazer nada. Se eu não tivesse meu celular aqui, ó, pra falar cada mensagem do que eu tava fazendo. Quando eu saía, ainda que fosse assim, com a minha irmã sozinha, pro shopping ou com a minha mãe, ele precisava receber notificação a cada 5 minutos, senão ele não ficava. Ele estava dependente emocional de mim. O que aconteceu? Não demorou muito pra eu ficar dependente emocional dele, porque eu comecei a pensar, nossa, se ele tá tão desconfiado, ele deve estar fazendo alguma coisa. E eu comecei a ter o mesmo comportamento controlador. Por isso que eu falo, a inconsciência é um problema, quando a gente não entende o que tá acontecendo. E o contágio emocional acontece de um jeito que você começa a copiar o que a outra pessoa tá te fazendo. Viramos os dois dependentes emocionais e o relacionamento começou a ficar abusivo. Depois ele veio pro Brasil, a gente ficou junto. E aí foi impossível, porque a relação ficou muito desequilibrada. E esse abuso é tanto que ele tinha tanto medo de me perder que ele queria sabotar as minhas relações familiares, ficava falando mal, né, das pessoas que eu mais amava, via defeito em tudo, reclamava, vivia mal-humorado. E às vezes, pra me punir, dava umas sumidas, desligava o celular. E aí a gente vai aceitando o quê? As migalhas emocionais, porque na minha cabeça ele tinha virado a minha alma gêmea. E quando isso acontece, aí a gente não se imagina com ninguém, a gente aceita. A nossa autoestima vai ficando cada vez mais para baixo. A gente aceita, é um grande problema. E pra gente se recuperar depois disso, do término, aconteceu o término, eu terminei depois de muito, assim, sofrer muito, de chegar no meu limite da falta do amor próprio, que eu falei, não, aqui eu não posso ir, aqui já é demais, eu preciso me segurar, ficar bem. E aí eu rompi com ele, mas eu não consegui me curar, porque eu também não tinha as ferramentas de inteligência emocional, não conseguia superar trauma. E aí, gente, eu dei um azar de encontrar com ele num carnaval, acho que 2 anos depois. Aí eu fiquei pensando que realmente era pra ser alma gêmea. O carnaval que tinha 5 milhões de pessoas na rua, encontrei a pessoa. E aí eu passei o ano mal, pensando na possibilidade da gente voltar, por quê? Por causa da dependência emocional mal resolvida. A minha estratégia ali no meu inconsciente, por mais que eu tivesse conhecido outras pessoas, ainda estava naquela outra pessoa. Por isso que a gente precisa ficar muito ciente de quem a gente se relaciona e dessa relação que a gente cria, inclusive na nossa mente, nas crenças que a gente vai criando em cada relacionamento.
Tô lendo aqui a Laiane falando, hoje eu vivo isso, mas vivi por 5 anos em uma relação abusiva. Acho que você vive a relação que eu falei de mutualismo, né? E é muito ruim. A gente sabe, quem vive uma relação abusiva sabe depois que pra você conseguir confiar de novo, é todo um processo. Dá, viu, gente? Calma. Nossa mente é maravilhosa, a gente reaprende as coisas, mas dá mais trabalho. Por que não evitar passar por uma relação abusiva, né? Tendo consciência. Isso é uma grande liberdade. A Willy também falou que terminou por conta da balança que não batia, né? A conta não fechava. E realmente é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E a Luísa falando, e quando você percebe que sua energia é a sugadora, o relacionamento é bom e faz bem pra você, mas você é sugadora mesmo que disfarçada. Luísa, isso é consciência pura. Isso é muita vulnerabilidade de você entender. Sabe o que é legal? Conversar com o parceiro. Uma relação são dois, né? Não é uma só. Quando a gente percebe que existe algo no nosso comportamento, eu sempre acredito na vulnerabilidade. E não tem lugar mais apropriado para ser vulnerável do que numa relação amorosa, que você está confiando seus sentimentos para outra pessoa. É ali que você vai ter que ser vulnerável. Se você não tiver espaço para ser vulnerável ali, talvez essa relação não faça sentido. Então, você expressar e falar, olha, eu percebo que eu coloco muita expectativa em você e que às vezes eu te sugo. O que te incomoda no meu comportamento? Você se sente sugado? Porque a nossa mente, ela tem um poder de interpretação maluco. Então a gente precisa entender se o outro está enxergando da mesma forma. Às vezes não. Por isso que a comunicação é importante, senão a gente fica nesse jogo do achar. Eu acho que eu faço isso e que ele se sente sugado, às vezes para ele tá tudo bem. Às vezes não. É questão de conversar, de falar quais comportamentos meus te incomodam, como é que eu te sugo. Será que eu posso ser mais empática, de repente te ouvir mais, te ajudar mais? Tô sentindo que eu não tô fazendo esse meu papel na relação pra gente construir algo juntos e eu quero, sabe? Essa vulnerabilidade eu tenho certeza que é tocante e seu parceiro vai se sentir assim, nossa, super especial, porque todo mundo quer se sentir especial, né? Ainda mais pra pessoa que a gente escolheu pra ter uma relação amorosa. A Elo falando, às vezes somos muito apegados à história que foi construída e é difícil de abrir mão. E quanto mais tempo a gente fica naquela história, quanto mais a gente vai prolongando uma situação, maior vai virando o apego, né? Também conheço muitas amigas aí que passaram anos e anos numa relação e aí às vezes fica com medo, fala, nossa, olha o tanto que eu investi. Tô muito dependente agora da outra pessoa, mas eu tô mais dependente da história, é isso que você falou. Eu tô mais dependente da história, do meu esforço. Eu já nem gosto tanto assim da pessoa, mas se eu largar, e o esforço? E tudo que eu acreditei? Eu não consigo. E aí isso dá um nó na cabeça, né? É um apego, não necessariamente a pessoa, mas a ideia da relação que você construiu na sua cabeça. Por isso que é importante a gente ter também essas estratégias para atender nossas necessidades, entender que nossa necessidade não vai ser preenchida em uma pessoa ou em uma relação. É um conjunto de coisas e isso traz muita leveza para a vida. Eu sei que é um processo e que às vezes pode parecer assim uma ideia meio bonita, pouco prática, mas eu já vou falar mais disso na prática. A Thalita falando, eu luto para aprender a me comunicar ainda mais em outro idioma. Aí você tá se comunicando em outro idioma, migalhas emocionais, nunca tinha ouvido esse termo. Obrigada por contribuir. Pois é, o que são então essas migalhas? Vamos falar. Você falou de ver a story. Ainda uma migalha emocional, gente, ainda mais para aceitar de coisa de crush só, de rolinho. É o que a mulherada principalmente mais faz. Homens também fazem, mas a mulher tende a fazer mais. De se contentar, às vezes, com aquela mensagem no intervalo de 3 dias. Ou o outro dá um bolo, você fica super magoada, mas aí depois vem com qualquer desculpa e você aceita, porque ele voltou a dar atenção. Isso tudo são migalhas emocionais. Às vezes acontecem também dentro de namoro, né? E muito quando a outra pessoa ela não sabe direito expressar o amor, ou ela não sente isso, não sente esse amor, não sente esse carinho, ou porque não deu tempo, ou porque ela teve um trauma, uma história de vida em que ela não se permite relacionar dessa forma. E aí ela vai ficar toda... não vai conseguir te dar o que você quer. E se você não se contentar com essas migalhas, você não vai ter a relação.
E aí entra a migalha e esse nada, é essa relação que a sua mente faz. Só que não é essa relação que a gente tem que fazer. Não é a migalha e o nada. É a migalha e todas as outras possibilidades que você pode ter se você se der o respeito, a começar pelo seu amor próprio. Você pode se dar muito mais do que essa migalhinha que você tá aceitando, sabe? E essa desconstrução Disney, novela na nossa cabeça que a gente precisa trabalhar muito, quem ainda tem, no sentido de que tá tudo bem você querer ter uma relação, querer ter uma família, eu também quero, tá tudo bem. Só que a gente também tem que entender que tá tudo bem a gente ficar sozinho, se a fase da vida assim pedir, sabe? A nossa vida vai ter ainda um sentido de existir. E eu não vou precisar ficar esperando acontecer algo mágico aqui pra essa fase passar logo. Porque aí, quando chegar essa fase aqui, eu vou estar o quê? Quebrada, esperando. A minha necessidade vai estar vazia. Quando eu entro numa relação com a minha necessidade preenchida, a qualidade da relação muda. É isso que a gente também tem que entender. Então, quando você tá se cuidando, com amor próprio, o copinho tá ali mais cheio, quando você entra e se entrega numa relação, em todas, tá? Até nas suas amizades. Quando você vai, que você tá se sentindo bem, as relações fluem mais, as pessoas gostam mais de estar perto de você. Ela sabe que você não vai aceitar qualquer coisa, porque você mostra isso, a gente mostra nas nossas ações mais do que nas palavras. Não adianta a gente começar a falar, eu não aceito qualquer coisa e tal, mas a gente tá quebrado por dentro. Aí a pessoa dá migalhinha, a gente, ai meu Deus, olhou meu story, visualizou minha mensagem, ainda não respondeu, e você fica ali esperando a pessoa mandar uma mensagem, responder aquela coisa. Mas quando você tá bem, fala, meu, não respondeu, tá bom, eu vou fazer outra coisa agora. Quando você tem essa agilidade emocional, esse gingado que eu brinco, a pessoa sente. E ela sabe daí, se ela te tratar com migalha, você não vai ficar nessa. Então ela vai decidir logo e vai facilitar a tua vida e a dela, ou ficar ou sair. Não quer dizer que ela vai ficar, porque tem muita gente que fala, tem que fazer sofrer, que aí vai. Não, eu não acho. Eu acho que quando a pessoa também brinca muito e joga, e tem os jogadores emocionais, aqueles que percebem quando a outra pessoa precisa, e mulher, a gente é mais, né, coração, se entrega mais vulnerável, então normalmente essa relação acontece mais entre homens e mulheres, nem sempre. Mas aí esses jogadores emocionais, eles se aproveitam e eles dão mais essas migalhinhas. A Pan tá falando como eu falo as coisas para a pessoa, mas sem sufocar. Uma boa ideia, assim, eu sempre passo coisas de comunicação não violenta, isso dá pauta para outra live. Mas é sempre falar isso, olha, eu quero te falar umas coisas, mas eu tô com medo da tua reação. E pra mim é muito importante que a gente flua e fique bem e a gente tenha espaço pra conversar sobre tudo e tal. Me avisa se o jeito que eu falar de alguma forma te sufoque, mas eu quero te falar como é que eu tô me sentindo, sabe? É importante. Isso já, essa vulnerabilidade, essa sinceridade, assim, assumir responsabilidade, eu estou me sentindo assim por causa de uma necessidade minha, já faz o outro ficar mais leve, falando, nossa, não, tá bom, pode falar, né? E se ele reagir de um jeito diferente, é aquilo que a gente fala. Ó, será que essa relação está sendo saudável? Quando a gente não tem espaço para falar, expressar o que a gente sente dentro da relação, mesmo tentando várias vezes, talvez seja a hora de rever, né? Porque o namoro é essa fase que a gente tenta. Vida de casada já é muito mais complexa. A Mica, deixar essa live salva. Vou deixar e já depois indica aí pros amigos, porque eu tô vendo que o tempo está voando. E eu tenho aqui, ó, minha pauta. Gente, minha pauta hoje tá tipo papel de pão, sabe? Assim, tá maravilhoso. Pra não esquecer de falar as coisas, mas eu tô. Deixa eu ver aqui, ninguém precisa saber. É assustador o tempo que uma relação mal resolvida pode te afetar. Porque o tempo passa rápido. E é isso que a gente tem que ter noção, gente. Como a vida é preciosa. Quando a gente é mais novo, eu quando mais nova, me permitia errar, cair em umas relações meio malucas. Porque a gente não tem essa noção de quanto a vida é preciosa. A gente acha que a gente vai ter várias oportunidades, mas a gente paga pelas nossas escolhas. E tudo bem, a gente aprende, depois tem a oportunidade de fazer escolhas novas. Mas por que não tomar consciência para fazer escolha melhor agora?
poupar energia de ficar resolvendo trauma lá no futuro, ou ficar pior, né? Deixar com que relações abusivas se tornem uma família, e isso afete não só você, mas filhos e tal, isso é muito complexo. A Mika falando, foca nas atitudes, porque essa migalha dos stories, a pessoa pode ser apenas curiosa, o que tem de homem que sumiu do nada, mas não perde um story e não tá escrito. Exato. Nossa, eu tô pra ver também a quantidade de gente que às vezes fica solteira, mas nesses rolinhos e fala, ai, mas ele viu meu story. Então talvez ele ainda tá gostando de mim. Se gostar de você é ver um story e ele não tem, assim, coragem de mandar mensagem, eu até gaguejo, porque assim, isso me irrita num ponto. Então não, eu não quero alguém que fique vendo os meus stories e me contente com isso. É você saber que se você tá aceitando isso é porque você tá se dando pouco amor. Se ame mais, se cuide mais. Por isso que eu falo, começa assim no dia a dia, gente. Na conversa que a gente fala. Porque se toda hora a gente fica assim, ai, mas meu Deus, como eu sou, ninguém vai me querer mesmo, como eu sou chata, ai, faço tudo errado. Se eu desenvolver esse diálogo, eu vou aceitar que a outra pessoa fale isso pra mim. Nossa, como você é chata, hein? Ninguém vai te querer. Eu falo coisa pior. Se você não aceita e fala, caramba, eu sei do esforço, dos perrengues que eu passo, eu sou uma pessoa determinada, esforçada ali, eu me mereço pouco. Se a outra pessoa vier com pouco, fala, não, aqui não. Aqui eu sei os perrengues que eu passo, se você não vier, meu filho, pode deixar, vou fazer aqui sozinha, meus corre sozinha, não vem, porque eu consigo me virar. A outra pessoa sente, e aí ela não vai ultrapassar esse limite. Os limites de desrespeito vão sendo ultrapassados quando fica nessa relação de dependência em que a gente também não se respeita, sabe? A Isa falando, estou há 5 anos namorando, mas bato na mesma tecla de tirar não entendi, de tirar um tempo pra nós mesmos, não mudando, mas vai que não muda. Então, tem várias histórias assim, né, que a gente vai ouvindo de amigas e tal, gente que tentou várias vezes e terminou várias vezes e aí insistiu e falou, casar é a solução. E aí, o casamento dura 9 meses. Também conheço. Essa questão, assim, esse teste, essa fase do namoro, se você tá indo pra um objetivo e você vê que não vai, por mais que você goste, você tá alinhado com seus valores. Tá? E aqui eu quero falar isso, gente, numa relação de dependência, como é que a gente faz para superar? Primeiro, é um detox. A dependência não é um vício. Quando a gente vicia para encher uma necessidade com uma pessoa. Pra gente tirar esse vício, como é que faz? Se você tá viciado em alguma coisa, como é que faz? Pode até ser aos poucos, mas você tem que tirar o contato. Se tá viciado em álcool, alguma coisa, você tem que tirar o contato. Então é a mesma coisa no vício, você tem que se afastar. Quando você se afasta, aí que você começa a ter clareza e começa, inclusive, a matar o monstrinho da dependência e falar, sai daqui, eu consigo pensar em outras estratégias para preencher, para me sentir amada, para me sentir conectada. Consigo pensar em outras pessoas, inclusive. Então, essa minha sensação de incompletude vai sendo preenchida. Você sabe, gente, que todo ser humano tem essa sensação de que a gente é incompleto. Todo mundo. É uma coisa em comum. Até porque a gente vive num mundo quebrado e até porque acredito muito que somos criaturas aí e que sentem essa necessidade de estar conectado a todas as outras criaturas e a um criador. E a gente tem essa sensação, só que o problema é que as nossas necessidades, elas estão o tempo todo vazias. É muito fácil a gente cair em vício, em colocar no outro essa expectativa por preencher ou colocar em alguma coisa. Ai, preciso de diversão, fico viciada numa série, não tenho limites pra maratonar, fico viciada em comer alguma coisa, sei lá, em beber. Por quê? Eu associo aquilo à fonte da minha necessidade e não sou criativa. E aí, quando isso vira uma pessoa, a mesma coisa. Então, quando a gente se afasta e fala, deixa eu fazer um detox, tenta. Vai doer. No começo vai ser... É igual quando você fica assim, né? Que você ouve histórias, eu não sei, mas quando você ouve histórias de viciado que ficam tremendo e tal, vai ser assim, horrível. Você vai sentir muita saudade. Ainda mais se você tá acostumado a falar com aquela pessoa todo dia. Bate muita falta. Mas você vai sobreviver.
Seja fiel ao detox para entender que aos poucos a sua mente vai entendendo que é seguro preencher aquela necessidade de outras formas. Mas se ela não tiver essa distância, ela não vai conseguir ver, não vai conseguir entender. Então é importante esse detox, se afastar, e enquanto você se afasta, praticando amor próprio, porque não adianta nada você se afastar e falar, ai meu Deus, mas ele não vai me querer, mas não, aí tá tudo errado. Se afasta e vai preenchendo aqui o copinho cheio, seja para voltar de outra forma ou para você conseguir sair de uma relação que não tá mais dando certo, abusiva, e recomeçar, né? Ou superar um trauma, um término também. É preciso você se afastar, porque muita gente, né, termina, mas fica lá vendo story, não sei o que, da outra pessoa. Isso dificulta, né? A não ser que você consiga levar isso numa boa, mas numa relação de dependência é muito mais complexo. E aí, gente, para vocês que estão em relacionamentos, muita gente tem compartilhado aí, né? Tô lendo aqui os comentários. Tem compartilhado. Muito legal esse apoio que vocês também estão se dando aí, essa troca de mensagem. Eu amo essa comunidade que a gente forma e que uma vai ajudando a outra. Obrigada, Mica, por reconhecer. Realmente, eu falo pra vocês, não tem nada como ser vulnerável, né? A gente sente e a gente se ajuda. Pra vocês terem leveza em relação, seja na que vocês têm agora ou relações futuras, gente. Muito importante isso. Primeiro, lembrem-se que existe você, existe o outro, existe essa terceira pessoa que você constrói a relação. Quando você senta pro outro e fala, vem cá, vamos conversar. O que a gente espera dessa terceira pessoa? O que ela vai ser? Como é que ela vai ajudar? Como é que essa relação vai ser desse mutualismo? Da gente evoluir juntos? O que a gente precisa? Né? Quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Como é que a gente pode se entender nas nossas diferenças? De repente você tem hábitos muito diferentes que não combinam muito com o meu, ou você tem crenças que não combinam muito com as minhas. Será que a gente pode se entender? Às vezes não, às vezes sim. E conversar, né? Quanto antes melhor, mas ainda você que já está, nunca, como eu falo, um espaço para ser vulnerável é dentro de uma relação amorosa. Não adianta. Então, senta aqui, vamos conversar. E aí você vai entendendo que o relacionamento é feito de acordo. Porque a pior coisa numa relação é quando você sobrecarrega a outra pessoa, querendo também que ela se ajuste naquela caixinha que você criou para ela. E toda hora você vai ficar reclamando porque aquela pessoa não vai caber na caixinha. Porque primeiro que a gente muda o tempo inteiro, né? Somos constantes. E segundo, porque nem a gente se entende, quem dirá, nem a gente se conhece direito, né? Quem dirá ainda atender o que o outro quer da gente, é muito complexo. É muito carregado. Quando a gente deixa uma relação carregada e pesada, é assim que a gente vai se sentir. É assim que o outro vai sentir. Essa energia vai sendo contagiada para quem tá. E respeito à privacidade é muito importante. Porque assim, se não tem confiança numa relação, a relação já fica quebrada por aí, já tem um grande problema. Se vocês conseguem fazer acordos para que role essa confiança e essa segurança, perfeito. Se ficar com essa confiança quebrada e ficar, me passa a senha, deixa eu ver a mensagem e não sei o que, e abre o celular e abre rede social, aí fica num ponto de que a individualidade ali é perdida e aquela terceira pessoa fica meio misturada, né? Ela não fica clara. E aí o respeito, para perder o respeito, para perder a admiração, é muito fácil, né? Especialmente numa relação de namoro, em que ainda nem se convive junto, mas que já se compartilha assim, detalhes, mais por uma desconfiança do que por uma praticidade do dia a dia, né? Ah, vamos compartilhar porque é mais fácil. Não, por uma desconfiança. Essa desconfiança mata muito a relação. E outra coisa é isso que eu falei, da gente adotar hábitos individuais e praticar o que eu falo aqui da comunicação não violenta. Isso é tão rico, da gente falar, olha, eu tô me sentindo assim porque eu preciso preencher isso aqui que tá dentro de mim. Quando a gente vai com essa energia, nossa, já muda. Porque quando eu falo, eu tô me sentindo assim porque você fez isso, aí a desconexão fica muito grande. Tá? Então, quando a gente também vai com o coração aberto, disposto a se conectar ao outro, o outro sente isso. Entender que ninguém preenche ninguém, não.
tá? As nossas necessidades, elas vão sendo atendidas de várias formas. A relação serve pra gente sim se fazer feliz. A gente tem a necessidade de conexão sempre, sempre. A gente tem. Mas nunca vai ser só com uma pessoa, só com uma relação. E a gente pode escolher uma relação para ser a principal, para ser parceiro de vida. Mas lembrem-se do mutualismo. A regra é, a balança, a conta tem que fechar. Se a conta não fechar, você aí, as suas necessidades também não fecham. E a dependência vai se estabelecer, o vício vai se formar. Tá bom? O Cleiton entrando no finalzinho, aluno das antigas, que legal. A Lu falando, tô igual a moça, sair do choro e melhorar a comunicação a respeito às minhas prioridades. Vai aos poucos. Só de vocês estarem aqui, terem se dedicado a essa live, assistido pra se melhorarem, ó, vocês não aceitem qualquer coisa também na vida de vocês, hein? Pelo amor de Deus. Não aceitem migalhas emocionais de ninguém, gente, porque nem de amizade, sabe, nem de outras relações, porque a gente merece amar e ser amado. Cada um sabe do potencial que tem aqui de dar amor pro outro. É o que eu falei, a gente só entrega pro outro aquilo que a gente cultiva dentro da gente, tá? Quando a gente cultiva amor, quando a gente sabe o trabalho que dá pra cultivar as coisas que tem aqui, a gente também vai querer receber isso de volta, tá bom? E encerra 1 hora e abre outra. Ai, gente, eu adoraria. Pior que eu tô aqui, ó. Tô aqui fazendo o curso da Escola do Sentir. Essa é a última live antes da trilha secreta do equilíbrio. Então eu vou falar. Aí eu vou ficar com vocês vão ter que me aguentar, porque a gente vai ficar em 5 dias numa trilha pra gente se conectar mais e ter mais equilíbrio na vida, enfrentando vários monstrinhos. Vocês que estão com problema de relacionamento, se inscrevam na trilha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô preparando com muito carinho, o link tá na bio pra quem ainda não está inscrito. É um curso gratuito que vai acontecer já no 6 de maio, daqui a quase uma semana, quinta da outra semana, em que eu vou me conectar com vocês aí direto. A gente vai compartilhar várias histórias, vários monstrinhos, cada dia vai ser uma coisa nova e vocês vão entender muito sobre o universo das emoções. Aproveitem esse curso que assim vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo, meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima. E ó, o link da trilha tá na bio, tá bom? Boa noite!